Cristãos, abram bem os olhos, o alvo somos nós também. Você sabia que o Brasil é hoje o país com o maior crescimento do antissemitismo no mundo? Um salto alarmante de 350% nos últimos tempos. Isso não é acaso, é um sinal espiritual, urgente. Não se enganem, o que começa com os judeus não termina somente neles. A perseguição que se levanta contra o povo de Israel é a mesma que mais cedo ou mais tarde virá contra todos que professam a fé em Jesus. Cristãos, acordem antes que seja tarde. O inimigo está agindo com astúcia. E se você acha que está seguro, repense com bastante cautela. O ataque já começou e o alvo somos todos nós. Prepare-se, vigie e entenda que essa luta também é sua. O antissemitismo não é apenas ódio contra um povo, é rebelião contra Deus, porque Israel não é só uma nação, é o povo escolhido, o povo da promessa, a menina dos olhos de Deus. E quando o mundo se levanta contra Israel, ele está, na verdade, se levantando contra o plano de Deus. Os mesmos radicais que hoje perseguem os judeus são os que matam cristãos em várias partes do mundo. Eles odeiam tudo o que carrega o selo de Deus. O que está em jogo vai muito além de política ou ideologia, é uma guerra espiritual aberta contra tudo que representa o reino de Deus. Eles odeiam a aliança de Deus com seu povo, a palavra das Sagradas Escrituras, a Bíblia, a família como Deus a instituiu, a civilização construída sobre valores judaico-cristãos, o Deus de Israel, a cruz de Cristo, o nome de Jesus, o perdão e a graça, o Evangelho que liberta, a oração e o jejum, o batismo em nome do Senhor, a santidade e a pureza moral, a identidade biológica e natural do homem e da mulher, a liberdade religiosa, a missão de evangelizar o mundo, a liberdade de expressão e muito mais. Estes são apenas alguns exemplos. Esses inimigos da fé têm um ódio cego por tudo que nos conecta com Deus. Cristãos, vocês precisam entender. Se os judeus são atacados hoje, os cristãos serão os próximos. Estamos no mesmo barco e as ondas já estão batendo muito forte. Acordem, vigiai, lutem com discernimento. O tempo é agora. Em Gênesis 12:3 é claro: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa palavra ainda está em vigor e sempre estará. Zacarias 2:8 diz que quem toca em Israel, toca na menina dos olhos de Deus. E quem fere os olhos de Deus, atrai juízo sobre si. A Bíblia é um livro judaico. O nosso Salvador nasceu em Israel. Os profetas eram judeus. Os apóstolos eram judeus. Nossa fé é firmada em promessas dadas a Israel. Eles odeiam a aliança, odeiam a palavra, odeiam a família, a civilização, odeiam o Deus de Israel. E é justamente por isso que os cristãos também estão na linha de fogo. Porque a nossa fé nasceu em Israel. Porque seguimos um Salvador judeu. Porque a Bíblia que lemos foi escrita quase toda por judeus, em solo israelita. Porque os profetas que anunciaram a vinda de Cristo eram judeus. Porque os apóstolos que espalharam o Evangelho eram judeus. Porque o Messias prometido veio da raiz de Davi e voltará para reinar em Jerusalém. A cruz que pregamos foi levantada em Israel. O Pentecostes que celebramos aconteceu em Jerusalém. A promessa do Espírito foi derramada sobre judeus. E a nova aliança que nos alcançou foi anunciada primeiro ao povo de Israel. Atacar os judeus e a terra de Israel é atacar o berço da nossa fé. Quem odeia Israel, cedo ou tarde, odiará também aqueles que seguem o Cristo que de lá veio. No Brasil, vivemos sob um governo que despreza os valores cristãos, que se associa a regimes autoritários inimigos de Israel e que exalta ideologias contrárias à palavra de Deus. Não se trata apenas de política, trata-se de um confronto
direto com os princípios eternos do reino de Deus. Um governo que promove o que Deus reprova se torna um canal de juízo, não de bênção. Quando um governo vira as costas para Israel, ele se desconecta da bênção divina. Quando uma igreja se cala diante do antissemitismo, ela rompe com as suas raízes espirituais e perde o discernimento profético. Silenciar é compactuar. Ignorar é negar o próprio fundamento da fé cristã. A Bíblia é clara: quem abençoa Israel será abençoado. Quem amaldiçoa, colherá a maldição. Não é opinião, é uma lei espiritual estabelecida por Deus e continua em vigor. Não se brinca com o povo que Deus escolheu como aliança. É hora da igreja despertar com coragem e posicionamento. A neutralidade é covardia disfarçada de prudência. O povo de Deus precisa se levantar em oração, em voz profética e em fidelidade às Escrituras. Honrar Israel é honrar o Deus que nos salvou. Cristãos, não podemos nos calar. Devemos ser voz profética nesta geração. É tempo de orar por Israel, ensinar nossos filhos a amar Israel, denunciar toda forma de ódio contra o povo judeu. Você pode até não entender tudo sobre Israel, mas se você ama a Bíblia, se você ama Jesus, então você já está ligado a esse povo, e o que acontece com eles nos afeta diretamente. O mundo pode odiar Israel, mas nós que temos o Espírito de Deus, temos a missão de honrar o que Deus ama. Senhor, perdoa-nos como igreja por cada vez que nos calamos diante do ódio contra o teu povo, os judeus. Abre os olhos do teu povo cristão no Brasil e também daqueles que têm um coração sensível à verdade. Desperta os que ainda dormem na ignorância quanto à importância de defender a nação da tua palavra, Israel. Que todo espírito de antissemitismo seja anulado em todo o território brasileiro, em nome de Jesus. Purifica os nossos corações de todo o mal. Concede-nos discernimento e sabedoria para orarmos com fé e entendimento por Israel. Cria e renova em nós um amor verdadeiro por Israel e pelos judeus em todas as nações. Que sejamos sentinelas atentos, intercessores constantes e defensores fiéis da tua aliança eterna com o povo judeu. E que em dias de trevas sejamos luz em todos os lugares, e especialmente em favor da terra de Israel. Que em tempos de perseguição nos mantenhamos firmes e corajosos, sabendo que o Deus de Israel é o Senhor dos exércitos. E Jesus, o nosso general, jamais perdeu uma batalha. Porque cremos: quem está ao lado de Israel está ao lado do Deus da Bíblia. Compartilhe com seus amigos e familiares este vídeo. Seja a voz profética que Deus quer usar nesta geração. Honre a aliança eterna. Defenda Israel com coragem e convicção, sabendo que ao fazer isso, você está defendendo também os cristãos e a si mesmo. Porque o Deus que guarda Israel é o mesmo que luta por nós, e ele nunca falha. Quem abençoa Israel atrai a bênção do próprio Deus.